A paz do Senhor, amados ouvintes, que neste dia possamos mais uma vez meditarmos na gloriosa palavra de Deus. Nesses dias que está um pouco turbulento, não somente no Brasil, mas em todo o mundo, mas a Igreja do Senhor Jesus Cristo permanece firme e inabalável. E esses dias de confinamentos que nós nos encontramos serve justamente para nós refletirmos, porque a Igreja, ela não morreu, ela permanece ativa. E agora, mais do que nunca, nós aprendemos a diferenciar entre templo e igreja. Os templos estão fechados, mas a igreja continua exercendo o seu papel, o seu trabalho. Isto é muito lindo, graças a Deus. Nós vamos meditar neste dia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9. Eu vou ler a partir do versículo 28, que fala sobre a grandeza da transfiguração no Monte Tabor. Diz assim o texto: Aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte para orar. E, estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falava da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com eles estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Aqui está um dos episódios mais significativos dos relatos bíblicos. Aqui está um fato importantíssimo, um fato que nos chama a atenção. O Monte da Transfiguração, ele é tão significativo, ele é tão importante, ele nos traz ensinos tão profundos que foi relatado pelos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e, de uma forma indireta, também a João, quando ele relata lá no capítulo 1, versículo 14, mostrando que viu a sua glória. O próprio Pedro também registrou o fato. Pedro, que estava presente na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 16,
ele narra o fato. O interessante é que realmente nos chama a atenção esse episódio devido à presença de dois personagens muito importantes, dos quais nós também podemos extrair profundos ensinamentos: Moisés e Elias. Era a festa das cabanas, quando, lembrando a peregrinação no deserto, os judeus armavam as suas cabanas e ali habitavam. Jesus havia saído de um momento também cruciante. Ele havia feito um grande milagre da multiplicação dos pães, fazendo lembrar o maná no deserto, quando Deus alimentou Israel naquele lugar. Observa que todos os fatos têm conexão. Aqui não existe coincidência. Não existe coincidência na palavra de Deus. Existe propósito. Então, consequentemente, o Senhor Jesus Cristo estava transmitindo algumas informações ou ensinamentos. A presença de Moisés e de Elias nos chama a atenção. Dois representantes de algo muito sério. Um representava a lei, o outro representava os profetas. Um fez sinal na terra, o outro fez sinal no céu. O livro de Apocalipse fala deles. Um representava os crentes transformados e transladados. O outro representa os crentes mortos, ressuscitados. Isso é formidável. Isto é de uma grandeza ímpar. Estavam conversando. O teor da conversa foi exposto aqui. Ele falava da morte de Jesus, a morte que ia acontecer em Jerusalém. Mas, diletos irmãos, dois episódios distintos aconteciam ao mesmo tempo. Lá em cima no monte, aquele esplendor, aquela grandeza, como narra a palavra de Deus, mais precisamente o texto que nós lemos, Jesus sendo transformado e o seu rosto resplandecente como o sol. Dois personagens, Moisés e Elias, falavam com ele. E os seus discípulos, ao ver aquele fato, ficaram deslumbrados, ficaram impressionantes. Agora vejam a ingenuidade de um deles. Pediram para ficar lá em cima no monte, ficar lá com Jesus. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Eles não queriam abandonar o esplendor. Ele não queria deixar a glória, que realmente é muito bom. Estamos mergulhando na adoração, na glória, na graça de Deus. Mas uma coisa muito séria, muito importante, nós observamos nos textos seguintes, a partir do versículo 37. Enquanto os 3 discípulos subiram com o Senhor Jesus Cristo,
Os outros discípulos que não foram escolhidos para esta missão ficaram embaixo no monte, ficaram no vale. Então, enquanto existia glória lá em cima no monte, existia sofrimento embaixo no vale. Enquanto apenas 3 mais íntimos, mais chegados, subiram com Jesus ao monte, os demais discípulos estavam embaixo do monte. E embaixo do monte existia justamente algo chocante, algo terrível. Um jovem lunático, um jovem possesso por demônio, atormentava aquele adolescente e o pai aflito pediu para que os discípulos o aliviassem. Agora veja a informação chocante quando Jesus Cristo desce do monte e encontra com os demais. O pai da criança atormentado chega para Jesus e disse: eu pedi para que os teus discípulos expulsassem e eles não o puderam. Que vergonha, que coisa triste. Você sabe por que eles não puderam? Porque se nós formos estudar ou ler o texto, diz que esses discípulos que ficaram embaixo discutiam, contendiam com os judeus. O que eles contendiam? Possivelmente sobre religião, sobre dogmas. Isso retrata muito os dias atuais. Conflitos entre denominações. Enquanto alguns estão lá no monte, em adoração, outros embaixo do monte, embora professando a fé cristã, embora sendo crente, mas cheio de religiosidade, não se preocupa com aqueles que estão em sofrimento, que estão em dor. Estão desprovidos da unção do Espírito Santo, que sirva de reflexão para nós nesses últimos dias, nesses últimos momentos. Bom é estarmos com Deus, mas importante também é termos contato com o nosso semelhante e observar, sentir a dor do nosso próximo, que isso é cristianismo, isto é evangelho. Que haja adoração, mas que haja o serviço. Que estejamos lá em cima do Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, adorando a Deus. Mas também nós precisamos aprender a descer ao monte em busca do necessitado. É preciso que venhamos nos esquecer dos conflitos internos, da vaidade humana e viver o evangelho genuíno como ele é. Que Deus vos abençoe e que a graça e a unção do Espírito Santo possa inundar os lares nesses dias. Um forte abraço.